Alô, alô, muito bem. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui nessa manhã e pedimos que o Senhor esteja, Pai, nos mostrando, Pai, através da Tua palavra, como nós devemos viver para glorificar o Teu nome. O Senhor conhece os nossos corações, sabe, Pai, das nossas limitações, sabe da inclinação pecaminosa que nós temos, ó Deus, e nós te pedimos misericórdia, que o Senhor esteja trabalhando conosco nessa manhã. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vamos tratar dessa primeira questão, que a primeira aula é viver para a glória de Deus. E uma parte do que já foi dito aqui, ela vai ser passada durante a aula, e eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque alguns conceitos que o pastor Heber já teve aqui, já passou para vocês, nós vamos repassar apenas como link para a gente poder continuar todo o assunto aqui. Como é que nós vamos dividir a nossa aula? Primeiro nós vamos falar o que é teologia reformada, novamente, alguns conceitos. Depois nós vamos falar sobre santificação. E, por último, que é o tema da aula, como nós podemos viver para a glória de Deus. E para a gente começar a nossa aula, peço para que todos abram em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ler. Se quiser, por favor, pastor Heber, vai ler para nós, por favor. Tá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ótimo. Logicamente, se a gente fosse trabalhar esse texto nos dois versículos de forma completa, a gente ia levar um bom tempo. Mas eu queria destacar com vocês as duas partes que estão aqui em vermelho. A primeira, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos. E eu estava vendo o comentarista falar sobre esse rogo-vos, pois, eu achei extremamente interessante, porque isso dá a ideia do seguinte: eu acabei de falar com vocês, eu acabei de escrever para vocês várias coisas que estão sobre santificação, principalmente no entre o capítulo 6, 7 e 8, que sobre essas coisas, a partir dessas coisas, eu quero conversar com vocês e eu quero que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo e assim por diante. Ou seja, essa palavrinha, pois, ela traz esse link entre o que ele já falou anteriormente e o que ele vai continuar falando aqui. E depois para frente ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E antes de a gente continuar falando do texto em si, eu gostaria que a gente parasse agora, deixe esse texto aqui, e nós vamos ver duas coisas. A primeira, o que é teologia reformada? Pastor Heber já falou alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de que a gente pensasse no seguinte: em primeiro lugar, vamos analisar onde a teologia está dentro da nossa cosmovisão. Ela é a mãe das ciências ou está subordinada a outras? Por que eu estou falando isso agora? A gente falando sobre o que é teologia. Nós estamos falando sobre este assunto. Esse assunto, para nós, aqui, você pode dizer até um pouco óbvio, lógico, teologia é o mais importante. E aí você olha para esse quadro aí e diz o seguinte, inclusive esse gráfico aí, essa figura, ela está no começo do nosso livro. E ele mostra o seguinte, teologia, em primeiro lugar, e debaixo de teologia você tem vários assuntos, soteriologia, cristologia e antropologia. Ótimo, você vai falar, parece até um tanto óbvio. Mas olha esse outro quadro aqui. O que vem na frente aqui? A antropologia. E é isso que eu gostaria de que a gente começasse a pensar agora. Quando a gente fala renovação da vossa mente, nós estamos falando sobre nós estarmos pensando diferente do que o mundo pensa hoje. O mundo pensa mais parecido assim ou assim?
Eu vou fazer que nem oftalmologista faz. Assim ou assim? Hã? Assim ou assim? O mundo pensa mais assim, não pensa? E será que é só o mundo ou só as igrejas também que pensam assim? Será que dessa renovação que nós temos que fazer na nossa mente, ela não está muitas vezes dentro da própria igreja? Será que as mensagens que nós temos ouvido, a forma que a palavra tem sido exposta, ela não está colocando primeiro o homem? E você pensa tudo em função do homem e não em função de Deus? E aí você começa a ver que religião passa a ser apenas uma parte de uma conversa. E aí entra até no que nós estávamos conversando terça-feira, né, Anderson, no nosso grupo. Olha, religião é uma coisa que não se discute, porque você tem a sua, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. É que nem torcer para São Paulo e Corinthians, nunca vai dar certo. Os dois entrarem num acordo. Então, quer dizer, isso daí não dá para discutir. Mas a partir do momento que você vem para cá, você começa a colocar quem como referência? Você começa a colocar a Deus como referência. Então, esse primeiro conceito que eu queria trazer, apesar de parecer um tanto óbvio, na prática ele não é. Ele não é, muitas vezes, dentro da igreja e com certeza fora da igreja não. Hoje tudo que a gente ouve, hoje que você tem vinculado em internet, vinculado em cursos, vinculado em uma série de coisas, a preocupação está com o quê? Está com o homem. E o homem, ele, debaixo de tudo isso daí, você vai falar de religião. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês. Então, o objetivo, qual que é o objetivo da teologia? O objetivo da teologia é a adoração a Deus. A maneira de se fazer teologia, eu achei muito bela essa expressão aqui. O objetivo da teologia é adoração a Deus. A maneira de se fazer teologia é de joelhos. O método da teologia é o arrependimento. O pastor Heber comentou sobre nós estarmos estudando teologia e o que isso traz. Quais são as objeções que muitos grupos trazem contra a teologia calvinista? Talvez tragam porque não entendem isso daqui. Ou talvez tragam porque existem pessoas, até mesmo de uma teologia calvinista reformada, que acham que porque estarem estudando, estão assim num nível melhor do que os outros. Quantas pessoas, às vezes, você já viu, pessoas que você percebia, às vezes, numa discussão tão ferrenha, falando sobre assuntos tão complexos, às vezes, e depois você vê que essa pessoa, ela tem dentro da sua vida, do dia a dia com Deus, uma prática vazia. Então, teologia e teologia reformada, e nós vamos ver mais para frente que a nossa vida é para a glória de Deus, essa teologia ela deve ser feita com essa base. Entendendo quem nós somos, e a partir do momento que a gente entende teologia reformada, a gente entende quem a gente é. Quando a gente entende quem a gente é e quem é Deus, aí você tem que cada dia mais depender do Senhor. O fato de estudarmos teologia não nos torna melhor ou superiores. Se entendemos bem tudo o que a Bíblia fala sobre a nossa condição, veremos que a nossa atitude deve ser de devoção e humildade perante Deus. Então, essas coisas que eu queria que a gente pensasse sobre teologia reformada. E agora algumas coisas sobre teologia reformada em si, na questão de conceito. Vocês sabem que essa aula não vai esgotar tudo, nós temos uma série de aulas, são 13, né? São 13 aulas e vão ser passados vários pontos. E essa primeira aula aqui, eu queria que nós tivéssemos com alguns conceitos que elas vão valer para as outras aulas e que também depois os outros irmãos com certeza vão reforçar. A primeira coisa, a teologia reformada ela é sistemática. Por que ela é sistemática? Porque ela tem o objetivo do quê? De mostrar que tudo que está escrito na Bíblia não são pontos que estão perdidos, não são várias histórias que estão desconexas. Nós sabemos que a história da Bíblia não são várias histórias, é uma única história. É uma única história escrita por Deus. É uma única história que ele foi no começo e vai até o fim na consumação. Passando por, que nem a gente já falou várias vezes, criação, queda, redenção e consumação. Essa é a história que nós devemos olhar para a Bíblia sobre esse aspecto.
Então, nós vemos que a teologia reformada ela é sistemática. E nessa primeira aula, se você abrir o seu livro, quem que pegou o livro já aqui? Ótimo. Quem está com o livro, se quiser abrir página 19, você vai ver que ele vai dizer alguma coisa sobre quais são os alicerces dessa teologia reformada. E eu vou dar uma lida aqui rapidamente, só para você saber. Ela é centrada em Deus, ela é baseada somente na palavra de Deus, comprometida somente com a fé, dedicada a Jesus Cristo e estruturada por 3 alianças. E hoje nós vamos nos deter aonde? Na primeira. Ela é centrada em Deus. E voltando à questão daquele quadrinho lá do oftalmologista, como é que você vê o mundo, como é que você não vê o mundo, eu vou pedir para alguém abrir em Colossenses 1:13, Colossenses 1, do 13 até o 17. A pessoa que achar, por favor, a gente vai levar o microfone. Colossenses 1, do 13 ao 17. Quem pode nos ajudar lendo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aquele quadrinho que tinha antes, ele mostrava como nós, ou como as pessoas muitas vezes olham aonde está a religião, onde está Deus. E o que falta é esse entendimento. Como é que você acredita na pessoa do Senhor Jesus? Quando nós estávamos estudando aquela série que o pastor estava pregando sobre essa série que falou sobre Colossenses, para mim realmente foi uma mensagem impactante. Por quê? Você olha para Jesus, esse Jesus que está neste ponto, ou você olha Jesus como sendo um mestre muito bom que passou pela terra? Se você olha Jesus como sendo apenas um mestre bom que passou pela terra, a sua atitude vai ser outra. Se você entender Jesus desta forma que está no livro de Colossenses, você vai ver que você está longe de glorificar a Deus. Você está longe do entendimento perfeito da pessoa de Deus. E isso é um ponto que eu queria destacar com vocês. Em primeiro lugar, a teologia reformada ela é centrada em Deus. Ela não é centrada no homem, ela não é centrada em outra coisa, senão em Deus. E aí cabe o nosso entendimento de Deus. Qual é o nosso entendimento que passa na nossa vida? E aí é o que eu falo para você. Não é o seu entendimento do que você pergunta e você fala assim, não, você acredita que Deus é soberano, você acredita que... Acredito. E no dia a dia, e na prática? E você vê que impacta diretamente o seu entendimento de Deus sobre a forma que você vai poder viver uma vida de santificação e glorificá-lo. Se nós entendermos Deus de uma forma errada, nós podemos considerá-lo distante, nós podemos considerar que ele não é soberano, e nós vimos que, não só agora, mas nas outras, se você não entender que Deus é soberano, você vai ter uma dificuldade séria com outros vários conceitos que nós vamos falar aqui. Ou mesmo, Deus é alguém que existe para nos dar bênçãos. Outro dia nós estávamos vendo um vídeo, estava vendo com algumas pessoas, parecia, a gente viu a título de brincadeira, mas depois você viu, primeiro momento você deu risada, e depois você vê que não é para rir, é para chorar. E dói o coração quando você vê uma pessoa falar e diz assim, olha, você deve ir lá e falar para Deus o seguinte, você tem que me dar aqui o que eu pedi para você. E você fala assim, e aí você vê aquela figura jocosa fazendo isso daí, você dá até risada. Mas não é para dar risada não, depois que você ouve e você pensa a segunda vez, é demoníaco. Que absurdo se colocar assim diante de Deus. E pessoas são ensinadas a agir assim diante de Deus. Por causa de uma teologia ruim, por causa de uma teologia fraca.
por causa do entendimento distorcido da pessoa de Deus. E a partir do momento que nós entendemos quem é Deus, como este versículo que nós lemos e como outros versículos, nós percebemos que a nossa atitude para com Deus, ela deve ser uma atitude diferente. Outro fator importante é que o homem não tem nada de bom em si mesmo. O humanismo traz essa ideia, e isso invade o pensamento religioso. É o que nós já dissemos. Muitas vezes dentro das igrejas, nós somos incentivados a pensar que as coisas são para nós, que nós devemos buscar esses benefícios porque Deus tem que te dar ou porque você merece. Não é assim. O Evangelho aponta para a graça e a redenção em Cristo. Dessa forma, Deus mostra a sua glória. E aqui já começamos a fazer uma conexão de como glorificamos a Deus em nossas vidas. Quando nós mostramos, quando Deus mostra a graça em nossas vidas e a redenção que há em Cristo, nós já começamos a ver a sua glória. E nós vamos destacar isso um pouquinho mais para frente. Se nós não entendermos que Deus é soberano, nós vamos ter dificuldade mais para frente. A teologia reformada é universal. E aí eu perdi a piada porque já fizeram primeiro. Tudo bem. E olha que interessante aqui. Os reformadores não queriam uma nova religião. Eles desejavam retorno às Escrituras. Eles não desejavam que se fosse feito algo novo. Eles desejavam que fosse feito, que se voltasse à palavra de Deus. E aqui existe uma coisa extremamente importante na questão da reforma. Houve um momento em que o tradicionalismo da igreja superou a autoridade da palavra, afetando a questão da justificação. E nesse momento você vai ver que a bronca deles, o problema deles foi dizer o seguinte: olha, esse tradicionalismo aí, ele está impactando exatamente no entendimento real da palavra de Deus, impactando exatamente no como a gente serve ao Senhor, de como nós devemos nos colocar diante de Deus, qual que é o mérito que nós temos, ou, na verdade, o mérito que nós não temos diante de Deus. E você vê que esse tradicionalismo atrapalhou. E aí você vai pensar, isso só foi para eles, ou isso é para nós também? Como nós devemos pensar hoje? Como pensar que existem coisas que hoje são tradições da igreja, que atrapalham o nosso caminhar? Como são essas coisas? Então, se nós devemos olhar hoje um tradicionalismo da igreja, ele é ruim ou não? Se nós fôssemos romper com todo tipo de tradicionalismo, nós pegaríamos, por exemplo, a confissão de fé e diríamos que não serve, porque é tradicionalista, porque faz tempo que existe, porque não sei o quê. Mas a confissão de fé não é uma forma de você ordenar os pensamentos e fazer com que o povo caminhe e se coloque diante de Deus? Não é uma forma de ensino? Sendo assim, não há por que romper com esse tradicionalismo. O tradicionalismo ele só será ruim a partir do momento em que esse tradicionalismo ele se colocar na frente da palavra de Deus, ele se colocar sobre a autoridade de Deus. E aí você vai ver que foi o que aconteceu na reforma. Então, se hoje nas nossas igrejas está acontecendo isso, nós também temos que mudar, nós também temos que reformar, nós também temos que renovar a nossa mente. Porque o nosso interesse não é o nosso interesse é o de viver para a glória de Deus. Antes de a gente voltar para o texto, então, lá de Romanos, nós temos que lembrar algumas coisas que a gente, quando fala de teologia reformada, quando a gente fala que a teologia ela é sistemática, que ela é universal, nós temos que lembrar que existem alguns conceitos muito importantes sobre Deus. Primeiro, a incompreensibilidade sobre Deus. E eu queria que vocês ouvissem o que Calvino disse. Sua essência é realmente incompreensível, totalmente transcendendo todo o pensamento humano. Mas em cada uma de suas obras, sua glória está estampada em caracteres tão brilhantes, tão distintos e tão nobres, que ninguém, por mais obtuso e analfabeto que seja, pode argumentar ignorância como desculpa. Então você vê, primeira coisa, Deus, Ele, na sua pessoa, Ele é incompreensível, não há como nós entendermos a Deus. Deus é muito maior do que o nosso pensamento, mas esse Deus, Ele se revela a nós
através da sua palavra, através da pessoa de Cristo, através da sua obra. Deus é autossuficiente, Deus não precisava de ninguém, Deus ele não foi criado, Deus ele sempre existiu. Isso também é outra coisa importante. E Deus, ele é santo. E esse termo santo, ele pode ser usado de duas formas, para mostrar o quanto ele é mais alto que nós e também sua pureza. E a partir dessa questão de santo, que eu gostaria que a gente voltasse lá para Romanos. E o primeiro, e voltando para o texto, nós vamos ver que vocês estão vendo que está destacado aí. E não vos conformeis com este século. Nesse trecho, nós somos trazidos a pensar se estamos tomando a forma do mundo. A nossa teologia é uma teologia centrada em Deus, ou como vimos, uma teologia que se amolda aos pensamentos modernos. Então ele volta, e não vos conformeis com esse século, ou seja, não tomem a forma desse século, não pareçam com esse século. Porque vocês estão parecendo mais com o pessoal que está lá fora do que com servos do Senhor. Então você está passando, então você não passou naquele teste que nós fizemos lá do oftalmologista. Qual que é a sua visão? É esta ou aquela? Estamos mais preocupados com o nosso bem-estar ou com as nossas vontades? Ou temos a visão do já e o ainda não? Outra coisa importante que a gente tem conversado, já estudou várias vezes, é que nós muitas vezes estamos preocupados com o que nós vamos comer, nós estamos preocupados com o que nós vamos beber, nós estamos preocupados se nós vamos sair de férias semana que vem, eu quarta-feira, vou viajar, mas isso não vem ao caso, né? Mas às vezes, será que a nossa vida ela é permeada só por isso? Será que essas são as nossas preocupações? As preocupações principais da nossa vida são estas? Ou nós sabemos que nós estamos aqui para viver uma vida grata e que glorifique a Deus? Nós temos a visão no nosso dia do já e do ainda não? Nós sabemos que daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a uns anos, daqui a não sei quanto tempo, o Senhor restabelecerá o seu reino? E aí tudo será da forma que Ele deseja? Essa é a nossa perspectiva no dia a dia. E quando nós estamos falando de teologia reformada, quando nós estamos falando de ter um pensamento calvinista, nós estamos falando sobre estas coisas. Estamos falando de coisas que estão centradas em Deus e não em nós. Coisas que nos levam ao Senhor e não nos levam aos nossos desejos. E isso é impactante no dia a dia. Porque no nosso dia a dia, nós vamos ver o quanto realmente isso faz diferença. E agora, ele fala sobre essa parte do transformar, não vos conformar com esse século, mas ele traz dois destaques nesse outro pedaço aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando ele fala isso, ele está se voltando a quê? A nossa vida de santificação. A santificação é um caráter fundamental e o princípio normativo do crente. Para que este agrade a Deus, santo, para que esse agrade a Deus. Então você vai ver duas palavrinhas aí, santo e agradável. Você vê como as duas palavras elas combinam, santo e agradável? Como é que nós podemos ser agradáveis a Deus sem essa parte da santidade? Olha que interessante. Não dá para você viver uma vida dos seus prazeres e agradar a Deus. Nós não vimos que Deus é santo? Como é que vai ser do meu jeito e agradável a Deus? Então ele diz, vivendo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nota-se que estamos falando de um processo. Como podemos agradar a Deus tão magnífico que se revelou a nós, se o nosso entendimento dele é raso? E eles não estão aqui hoje. E eu coloquei isso daqui, eles fugiram. Né? Mas como é que é o nosso entendimento de Deus? Ele é um entendimento pequenininho? Volto a frisar esse ponto. O nosso entendimento de Deus é tão pequeno que nós não podemos agradá-lo da forma que ele merece? E o segundo ponto da aula, então, é santificação. Santo.
separado e colocado à parte para Deus, separado do pecado e consagrado a Deus. E eu queria aí que a gente agora, como muitos aqui já fizeram isso, nós olhássemos para a pergunta 35 do Breve Catecismo, e nós vemos aqui, é uma obra livre, é uma obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Viver mais para a retidão e abandonar o pecado. E essa questão da santificação, esse ponto que nós vamos ver. Se nós estamos aqui para glorificar a Deus, se o nosso sacrifício deve ser santo e agradável, a nossa vida ela não pode ser uma vida que não seja de santificação. A santificação ela não é um fim em si mesma, mas serve para glorificar ao Senhor. Nós não estamos sendo santos para a gente se mostrar santo, para parecer santo, para que a gente diga que a gente é um povo santo, para que a gente possa dizer, não, eu tenho uma vida assim, espetacular diante de Deus, para que eu possa... Não. A santificação não é um fim nela mesmo, mas é tudo para glorificar a Deus. A gente sabe que, infelizmente, o homem, ele muitas vezes ele pega as coisas criadas e pega estas coisas criadas e fazem com que elas sejam o objeto de adoração. E elas tiram o Criador de lado e colocam o quê? Estas coisas. E às vezes coisas até que não são ruins, tá? Coisas boas, que nós tiramos do foco principal, porque a nossa teologia não é centrada em Deus, e colocamos o quê? Esta outra coisa no lugar. Então, se você pode falar assim que você tem uma vida piedosa, se você tem uma vida de oração, se você tem um monte de coisa, mas tudo é porque você acreditou, foi criado assim, é certo fazer assim, você ainda está aquém de um entendimento correto de que a santificação, ela serve para quê? Para glorificar o Senhor. A intenção nossa deve ser de servir para louvar o Senhor. João 16:33, Jesus está falando sobre nós termos problemas na nossa vida. Quem não tem aqui dificuldades na nossa vida? Quais são as lutas que nós temos? O Senhor não prometeu festa o tempo inteiro. Se o Jesus teve situações difíceis, se Jesus padeceu, quanto mais nós. E muitas vezes nós queremos, por falta de entendimento correto da palavra de Deus, nós queremos ter, às vezes, somente benefícios. A gente se revolta quando acontece alguma coisa. A gente é frágil em nossos pensamentos? É. E nesse momento, até aí, nós devemos nos render a quem? Ao Deus soberano. A história da Bíblia não é a nosso respeito. Foi o que eu comentei há pouco. A história que está lá não é a meu respeito, a seu respeito, a respeito de aqueles pessoas que você vê na Bíblia que aparecem assim, que muitas vezes são as pessoas que são destacadas, né? Em vez de você destacar a pessoa de Jesus, você destaca aquele homem, aquele outro cara que fez aquilo, aquele que derrotou não sei quem. Não, a história da Bíblia não é a respeito disso. A história da Bíblia é a respeito do Senhor. A nossa salvação é uma obra de Deus. Outra coisa que a gente deve levar em consideração, se você vê em Romanos 8, de 28 a 30, isso daqui não é uma obra nossa. Não é alguma coisa que nós fizemos, não é alguma coisa que nós obtemos. E isso é outro entendimento que nós precisamos ter a respeito desse processo. É um processo de santificação, mas é um processo que Deus faz em nós. E o último versículo dessa parte que eu queria destacar é o seguinte, Hebreus 12, 14, sem a santificação não veremos a Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser uma vida que busque a santificação. Então, até agora nós vimos o que é a teologia reformada, como a teologia reformada ela nos faz entender quem nós somos e quem é Deus. E depois nós vimos nesse processo de quem somos nós e de quem é Deus, nós vivemos uma vida nesse processo de vermos quem nós somos e nós vermos quem é Deus, nós vemos que nós só podemos agradá-lo a partir do momento que a gente tem uma vida de santificação, porque é a forma que nós podemos nos apresentar a Ele. E o que eu queria que a gente agora fosse daqui até o final da aula,
é esse tema aqui. Como viver para a glória de Deus, que é, na verdade, o tema da aula. Como nós podemos viver, então, para a glória de Deus? Vimos que tudo nesse mundo nos leva para longe de uma vida sentada em Deus. Educação e ciência não resolvem o problema do pecado. A igreja vive para a sua glória e não para a glória de Deus. O que falta nas igrejas não é adoração, e sim fé, e sim contrição e humildade na oração. Isso daí é um comentário desse John Hannah, num livro que tem Fé Reformada, que a gente usou também como apoio para as nossas aulas. E veja como ele fala. Você fala, nós devemos adorar a Deus. Tudo bem, existe adoração. Ele até fala, existe adoração na igreja? Existe. Existe. Pessoal cantando e tudo. Só isso é adoração? Só isso não é adoração. Nós podemos adorar o Senhor cantando? Podemos. Nós vamos ver, inclusive, isso depois na parte prática de como podemos adorar ao nosso Senhor, como podemos glorificar ao nosso Senhor. Mas o que ele diz é isso daqui. Falta contrição e humildade na oração. Por que falta humildade e contrição? Sem querer ser redundante, mas sendo, é porque muitas vezes nós não temos uma visão correta do Senhor. Nós esquecemos ao Deus que nós servimos. Nós esquecemos o quanto Deus é grande, o quanto nós somos pequenos e o quanto nós somos pecadores. E nós devemos nos colocar diante de Deus, as igrejas deveriam se colocar assim, em contrição e humildade, e não numa situação de orgulho. Nós falamos já isso daí, o Brasil tem quanto? 33 milhões de evangélicos, né? Acho que é isso, é um número bem expressivo do ponto de vista percentual e do ponto de vista participação. Parece que são meia dúzia, né? Parece que nós somos 10 ou 12 em 200 e... O IBGE deu um número novo, né, essa semana. O Brasil tem 216 milhões. 206. Nós só somos os 6. Parece que é o 6 e não é nem o 6 do milhões, é o 6 lá da unidade. Então o que falta muitas vezes para nós como igreja é você ser contrito e humilde na oração. E aí nós vamos ver algumas coisas importantes que a gente tem quando a gente fala como viver para a glória de Deus, que a teologia reformada nos traz. Se nós estamos falando que a teologia reformada ela é centrada em Deus, nós temos aqui alguns princípios, inclusive já foi dito isso hoje. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. Nós devemos ter um pensamento teocêntrico. Ele criou tudo e tudo é para Ele. O propósito de Deus é ser conhecido em sua glória. O mundo foi criado para ensinar que existe um Criador. Quando Deus fez todas as coisas, quando Ele criou o homem, criou a natureza, o propósito dele era que Ele fosse e que Ele seja glorificado. O propósito dele não é para que a gente tenha uma vida boa, não é para que a gente tenha a gente aproveite e desfrute da natureza ou desfrute das coisas. Ele permite essas coisas na nossa vida, mas esse não é o fundamento. O fundamento é que nós devemos viver para a glória de Deus e tudo isso que Ele fez é exatamente para que o nome dele seja glorificado. E nós também. E nós vamos aqui, você vê que esse texto, nós vamos repetir o que estava na liturgia, né? Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Perdão. A todos que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória, eu os formei e eu também os fiz. Criei para a minha glória. É isso que Deus está dizendo. E Ele criou tudo isso para que o nome dele fosse exaltado. E é esse que deve ser a nossa lembrança quando nós estamos
pensando numa vida de santificação e da forma que nós devemos glorificar a Deus. Se você pegar o Romanos 8, 9, ele vai falar sobre algumas coisas interessantes aqui. A primeira, nós estamos falando como glorificar a Deus, nós estamos falando como fazer isso, e um ponto que eu queria tocar aqui é o seguinte, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vive em nós. Alguém abre em Romanos 8, 9, por favor? E quem achou, levanta a mão para a gente poder... O André vai ler. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas ele está dizendo que quem habita em nós? O Espírito Santo. Então essa capacitação, ela vem de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. E é este Espírito que nos move a glorificar a Deus. Outro ponto interessante, Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu povo, e eles serão, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja que não é alguém escreverá, vocês mesmos vão lá e vão rabiscar, não. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Ou seja, esse processo de santificação é um processo que o Espírito Santo, que Deus faz em nós. E Efésios 2, 2 a 13 diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasses perto. Veja que nós estamos falando de um Deus que ele é incompreensível, um Deus que é maravilhoso, é um Deus que criou tudo para a glória dele, e é um Deus que se revelou na pessoa de Cristo e nos tirou do pecado, nos trouxe da morte para a vida. Como é que nós reagimos a essa mensagem? Como é que nós lembramos disso na nossa vida? Como é que nós somos impactados por essa situação? Também na pregação, o pastor compartilhou. A igreja quer falar muito sobre salvação, mas não fala sobre pecado. Eu vou ser salvo do quê? Você precisa ser salvo, meu irmão. Tá bom, mas salvo do quê? Para mim não precisa ser salvo, eu estou bem. Né? Por que você vai me preocupar com alguma coisa? Então, esta situação de nós proclamarmos o Evangelho, falando não só da beleza de Cristo, mas mostrar que em Jesus, desse Deus maravilhoso, desse Deus magnífico, desse Deus incompreensível, ele traz também em Cristo a nossa redenção e o nosso perdão. E é o quê? É mais uma forma de nós mostrarmos a glória de Deus nas nossas vidas, testemunhando disso às pessoas. E agora a gente vai entrar daqui para frente numa última parte, que é algumas coisas de alguns comentários e de algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que não só trazem uma visão diferente do que o mundo traz sobre vida, sobre santificação, sobre viver para Deus, mas também algumas coisas que nós podemos fazer de forma prática. Tem um livro que é Viver para a Glória de Deus, né, doutor Aldo? Viver para a Glória de Deus, do Bick, Joel Bick. Esse livro, eu li uma parte dele por causa da aula, e você pode ver que ali ele está falando exatamente sobre essas coisas, sobre pontos interessantes. Segundo o pensamento puritano, quem não vive nesse processo de santificação desonra a Deus e empobrece a vida espiritual. Eu fiquei pensando nesse conceito aqui, e eu falei assim, nossa, como o nosso padrão às vezes é tão baixo, né? Como às vezes a gente vive sobre padrões baixos, e a gente olha para Deus da forma que a gente deve olhar, é ver que o nosso padrão é baixo. E esses irmãos aqui, eles comentaram isso.
Nesse processo de santificação, se nós não andarmos nesse processo de santificação, se nós vemos que esse Deus é tão maravilhoso, se nós vemos que nós só podemos agradar a Deus se nós formos santos diante dele, se nós não estamos num processo de santificação, nós estamos desonrando a Deus e nós estamos empobrecendo a vida espiritual. Olha que conceito forte que esses irmãos trouxeram e qual que é o entendimento que eles tinham a respeito da pessoa de Deus. E um outro comentário muito conhecido desse de uma pessoa agora dos nossos dias e que ele já falou que ele já escreveu vários livros falando sobre o mesmo tema, mas é esse daqui que não dá para não... Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, quando nós entendemos quem é Deus, quando nós procuramos colocar a nossa vida diante dele, em oração, através da leitura da palavra, buscando a nossa santificação, nós somos mais satisfeitos nele. Ou seja, existem até benefícios desta vida de santificação. Como praticar a santificação? E é esse ponto aqui que eu gostaria que a gente terminasse a nossa aula e a gente pudesse depois até abrir se alguém tiver alguma pergunta. Como praticar a santificação? Também desse livro do Bick, falando sobre algumas coisas que os puritanos compartilharam. Primeiro, mortificação. A disciplina de orar contra hábitos pecaminosos. E aqui nós estamos falando de coisas práticas, né? Como a gente deveria orar daqueles pecados que a gente gosta. Como a gente deveria se colocar diante de Deus em oração quando a gente se vê diante daquelas situações que a gente sabe que a banana está ali na frente, mas a gente vai escorregar na banana porque a gente quis escorregar. Como a gente deveria orar? Como a gente deveria reconhecer diante de Deus a nossa dependência dele? Como nós devíamos reconhecer o nosso pecado diante dele? Vivificação é buscar a vontade de Deus, é ler a palavra de Deus, é ver o que nós devemos fazer para glorificar o nome dele. E olha que comentário também interessante desse Jeremy Taylor. Se você pretende ampliar a sua religião, faça por ampliar as suas devoções ordinárias e não as extraordinárias. Meu, que coisa interessante. Por que você pensa o seguinte, eu estou com um problema, se eu estou com um problema eu vou orar mais. Parece que a gente só age em situações de emergência. Parece que a gente só age em situações que, olha, estou precisando, tem que orar mais esse período agora aqui, né? Marquinho está orando mais agora, porque vai vir a segunda aí, né? Paulinha tem que cuidar da casa e tal, eu vou orar mais. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, se você pretende ampliar o seu relacionamento com Deus, a sua prática deve ser nas devoções ordinárias. Deve ser no seu dia a dia. Deve ser naquela constância sua de oração e de leitura da palavra. Essa que deve ser a nossa ênfase e não nas situações extraordinárias. Como praticar a situação? Como praticar a santificação? Perdão. Ler a Bíblia. Eu falei assim, descobriu a América, né? Ler a Bíblia. E tem um senhor, um tal de Richard Greenham, que disse o seguinte, devemos ler a Bíblia com a mesma vontade que os homens cavam tesouros. Você já viu aquele filme que o cara vão cavar tesouro? E os caras vão lá na mina e ficam procurando? Eles passam dias naquilo. Eles se sujam. Eles quase morrem. Eles largam a família para trás. Eles não desistem. O cara fala assim, não, já estamos cavando 3 meses. Não, vamos cavar mais um pouco, a gente vai achar. É assim que a gente lê a palavra? Você pensa que eu estou falando para vocês? Estou falando para mim. Estou quase enfiando aqui, ó. Gente, como é complicado isso. Como essa vida de santificação, ela demanda essas coisas. Uma coisa também que era comentado sobre meditação. Salmo 1, versículo 2. O homem que é feliz porque ele medita na palavra do Senhor. E meditar na palavra do Senhor é pensar na palavra do Senhor. É ficar ruminando aquilo. É compartilhar isso. Depois você vai ver aqui para frente que meditar na palavra é você sair daqui, pegar o estudo, pegar a pregação e depois ler de novo e ver o que isso daí traz para a minha vida. Como a minha vida ela está longe de Deus. Como têm sido os meus hábitos de santificação?
como eu tenho olhado Deus, eu tenho olhado da forma correta ou da forma incorreta? E ele fala aqui outra coisa, orar e trabalhar. Ele fala sobre você orar, colocar as coisas diante de Deus, ir para o seu dia a dia, ir para as suas atividades e depois voltar e orar, agradecer a Deus pelo sustento que Ele te deu naquele dia, pelas lutas e tudo. Ouvir as mensagens, compartilhar com os irmãos. Nós temos falado aqui os domingos, né? Qual que é a ideia do domingo nosso? Domingo nosso não é para você pegar 1h da tarde, sair voando, porque você tem que assistir o domingão. De jeito nenhum. É para que a gente possa estar junto. E nós temos feito, acho que boa parte da igreja tem feito isso, de estar junto, de poder compartilhar da palavra de Deus. Isso não é só no domingo, lógico, mas é um momento que nós temos dedicado a isso, e essa que foi a ideia de termos um período do dia. A igreja toda está praticando isso. Nós estamos buscando isso, ou a gente busca ir para casa para ficar livre da nossa obrigação? Os sacramentos, participar da Santa Ceia, participar de outros, mas desde que você entenda que aquilo que você está fazendo é alguma coisa que mostra a obra de Deus na sua vida. E para a gente poder terminar, com tudo isso nós somos abençoados. E se você vê o final do capítulo, do texto que nós lemos de Romanos 12, versículo 1 e 2, no final ele fala para que nós possamos... alguém pode ler para mim, por favor? Romanos, o final do versículo 2. Vou falar decora aqui, eu vou falar errado. Oi? Oi? Não, mas eu queria que alguém lesse tudo de novo. Só para a gente fazer um link aqui do... Pastor mesmo puder ler, já está no... Só para a gente poder terminar aí. Falei que ia terminar, já agora não Versículo tem 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente essa questão. Renovação da nossa mente. Viver uma vida de santificação. E depois de tudo isso diante de Deus, ainda nós vamos o quê? Experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos abençoa nesse processo de crescimento e santificação. E eu deixo para vocês agora perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que eu corri bastante, não tínhamos muito jeito, mas a ideia principal essa manhã era a gente entender exatamente os pontos. O que a teologia reformada nos mostra na nossa vida de santificação e como esta vida de santificação pode glorificar a Deus. Ô Ricardo, diga. Não é uma pergunta, só para alinhar um pouquinho o pensamento, é que essa santificação ela só vai ser possível mediante a fé em Jesus Cristo. Sim, que exatamente. Não vem da nossa força, porque não é uma vida de regras que vão moldar e nos santificar. A força vem em Jesus. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, para que não seja o esforço, parece que está no nosso, acaba sendo o mérito nosso nesse processo. De jeito nenhum isso acontece. De jeito nenhum. O Romanos 8:9 que a gente leu, ele fala sobre a obra do Espírito em nossas vidas. Depois os outros textos também falam sempre da obra de Deus em nós. Muito bem lembrado, não ficar em momento nenhum essa ideia de que alguma coisa que eu possa fazer, ela vai me levar a ter um mérito diante de Deus, que inclusive é um dos pontos principais desse pensamento reformado. Nós não temos nada que nos abone diante de Deus. Paulo, só uma observação em cima disso, que é muito bonita a gente perceber, é como é que Deus trabalha isso que o Ricardo acabou de falar. Nós precisamos ter uma visão majestosa de Deus, para que a gente responda com vida de santidade. Para quê? Para que a gente possa ver a Deus. É cíclico. Você vê a Deus, responde em santidade, depois de santo, você vai ver a Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Paulo citou isso. É para compreender como, até para que você esteja pronto para ver a Deus, Deus precisa se mostrar a você. Ele se mostra a você, quanto mais você o entende,
Aí você responde do jeito que ele quer para ele poder trazer você junto com ele. Mais alguma colocação? Não? Então, gente, eu queria, para a gente terminar, vocês lessem o que está escrito aí, desse Thomas Case. Também está no livro dos Puritanos, lá do Bick, que ele falou sobre os puritanos. Das formas que ele fala, prática de como nós glorificamos a Deus na nossa vida. Começar o dia com Deus não é um benefício insignificante para a vida santa. Os santos costumam deixar seu coração com Deus à noite, para que o achem com Ele pela manhã. Antes que as primeiras coisas irrompam sobre nós e recebemos impressões de fora, é bom nutrir o nosso coração com pensamentos de Deus e consagrar as novas e iniciais operações da mente, antes que elas se prostituam com objetos inferiores. Quando começamos a manhã com religião, o mundo não pode vencê-la durante todo o dia. Quando nós começamos o nosso dia reconhecendo diante do Senhor a nossa nulidade, a nossa insignificância, a nossa necessidade, nós nos colocamos de forma certa diante de Deus. É que isso seja o nosso pensamento para esta semana, para os nossos dias, do quanto a gente tem realmente entendido a pessoa de Cristo, o quanto nós colocamos o Senhor no centro de nossas vidas. Amém? Pedir para o pastor Oreber orar para a gente terminar. Pai do céu, nós ouvimos muito acerca do Senhor. Não só do Senhor Pai, mas do Senhor Filho, do Teu Santo Espírito. E queremos aprender cada vez mais do Senhor, não só porque isso é devido a nós, mas porque isso faz bem para nós. Queremos ser beneficiados por um conhecimento maior de Ti mesmo, e que isso produza em nós a santidade da qual foi tratada nessa aula. Senhor, queremos ter nossa mente transformada. Então, abre os nossos olhos. Se há certas áreas da nossa vida em que nós temos cegueiras, Senhor, abra os nossos olhos. Amém, Jesus. Faz-nos confrontados por Ti mesmo. Que a Tua palavra nos leve a caminhos mais santos, mais puros. Que nós o façamos não só porque isso Te honra, principalmente por isso, mas também certos de que isso faz bem a nós. Amém, Jesus. Glorificar o Senhor não é viver tristemente, é viver com alegria que não se pode perder. Então, ensina-nos a Te glorificar e a ter prazer no Senhor todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom domingo a todos.